Os 3 heróis brasileiros que enfrentaram os nazistas na Itália. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial era uma das melhores expressões dos valores do nosso nacionalismo. Conta-se que quando o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália em 31 de agosto de 1942, Adolf Hitler teria comentado que seria mais fácil uma cobra fumar do que as tropas brasileiras fazerem a diferença na guerra. Sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, um contingente de 25 mil homens foi enviado à Itália a partir de 2 de julho de 1944, integrados ao 5º Exército norte-americano. Os ofensivos da Força Expedicionária Brasileira foram tão grandes que não houve a possibilidade de todos serem enviados à Itália na mesma viagem. Havia sido criada em 9 de agosto de 1943, após fechamento dos acordos entre Getúlio Vargas e Franklin D. Roosevelt, sobre a participação do Brasil no teatro de operações europeu. Desafiador, o emblema da FB mostrava uma cobra fumando seu cachimbo. Assim seria a participação dos brasileiros no conflito mais dramático do século. A mobilização da guerra contra o fascismo fortalecia o campo democrático dentro e fora do país. Um enorme número de voluntários passou a se apresentar para integrar as forças da FB. Os processos de seleção eram rígidos e muitos foram rejeitados. Muitas mulheres tentaram, a cerca de 20 foram selecionadas para servirem como enfermeiras. Também o Partido Comunista do Brasil, PCB, estimulou seus militantes a se apresentarem como voluntários, conforme aponta Durval de Noronha Júnior. Os quadros da FB contavam com muitos brasileiros, descendentes de imigrantes japoneses, alemães, italianos, poloneses e, de acordo com o sargento Rui de Noronha Góes, prevaleceram na FB os caboclos de todo o Brasil. A dimensão da união nacional em torno da luta antifascista foi realmente grande, dado que havia representantes de 21 estados brasileiros nas forças brasileiras. Alice Lispector, futura escritora brasileira, participou do corpo de enfermeiras da FB. Celso Furtado, futuro comunista e um dos maiores intérpretes do subdesenvolvimento brasileiro, também compôs quadros da FB na Itália. Diferente das Forças Armadas dos Estados Unidos, a FB não segregava negros, brancos ou descendentes de imigrantes de qualquer país em suas tropas. Não havia discriminação racial nas forças brasileiras, e que levou um jornal americano da época a perguntar: negros e brancos lutam juntos pelo Brasil, por que não pelos Estados Unidos? Outro jornal americano publicou uma foto do soldado brasileiro, branco e negro, embarcando juntos para a Itália, ao mesmo tempo em que afirmava: o Brasil mostra como a democracia deveria funcionar. Até mesmo os soldados negros americanos feridos em batalhas preferiam ser atendidos pelo Serviço Médico Brasileiro, que não os discriminava pela sua cor. Na Itália, os brasileiros colaboravam fortemente com as forças italianas de resistência ao nazismo.
entre elas a Brigata Giustizia e Libertà e a Dionigi Garibaldi, constituída por militantes do Partido Comunista Italiano. Iniciadas as batalhas em território italiano, ficou evidente para o Brasil o terror racial do nazismo. Durval de Noronha Góes Júnior, em seu A Campanha da Força Expedicionária Brasileira pela Libertação da Itália, conta que as tropas alemãs receberam instruções de Berlim para tratar com extrema dureza os expedicionários da FB, da maneira a desmoralizá-los e poder exibi-los aos demais países da América Latina, já que os brasileiros eram os únicos da região do teatro da guerra europeu. A extrema dureza dos tratamentos recomendados aos brasileiros pode ser atestada no fato que os alemães posicionavam explosivos dentro dos cadáveres dos soldados brasileiros, caindo em combate para causar baixa nos médicos da FB. Apesar dos horrores e desafios que a FB enfrentou na Itália, a campanha brasileira foi um sucesso. Os pracinhas brasileiros observam conquistas admiráveis frente à força alemã. Neste último sábado 14, completaram-se 73 anos de uma das mais extraordinárias batalhas ocorridas em território italiano. Durante a tomada de Montense, 3 soldados brasileiros saíram em patrulha pela região. Seus nomes eram Geraldo Baeta da Cruz, de 28 anos, vindo entre Rio de Minas, Geraldo Rodrigues de Souza, 26 anos, natural do Rio Preto, na zona da Mata, e Arlindo Lúcio da Silva, de 25 anos, proveniente de São João del Rei. Era 14 de abril de 1945, quando os 3 pracinhas se depararam inesperadamente com uma campanha inteira do exército alemão. Os alemães estavam em aproximadamente 100 homens, completamente armados, e ordenaram aos brasileiros que se rendessem. Em meio à sangrenta batalha pela tomada de Montense, que durou 4 dias, os brasileiros optaram honradamente por não se render e lutaram com bravura até a punição acabar e serem, após horas de combate, mortos pelos alemães. A coragem dos brasileiros foi tamanha que os comandantes nazistas mandou enterrá-los e posicionou sobre a cova uma placa com o escrito Drei Brasilichen Enden, 3 heróis brasileiros. Em meados do mesmo mês de abril, as tropas soviéticas, lideradas pelo Marechal Zhurov, alcançaram Berlim. Com a chegada dos soviéticos à Alemanha, a resistência alemã na Itália desintegrou-se e se abriu o território para a defensiva libertação italiana, da qual muitas presenças participaram as forças brasileiras, tanto pela terra como pelo ar, com a FB. Em 2014, a banda sueca Sabaton lançou um álbum chamado Heróis, que contém uma faixa em homenagem aos 3 heróis brasileiros do Montense. Passando o último 14 de abril, é interessante resgatar a nossa história e lembrar que o Brasil tanto tem para contribuir ao mundo. O refrão em português é um tributo aos nossos heróis. Essa é a história de hoje, espero que tenham gostado. Meu muito obrigado e até a próxima. Ich weiß nicht, warum ich dir erlaubt habe, die da zu vergraben. Aber da du schon dabei bist, mach's richtig. Kannst du das, Soldat? Jawohl.
Herr Kommandant. Was du getan hast, war Verrat. Dafür wirst du vor ein Kriegsgericht gestellt. Dafür werde ich sorgen. Was ist in dich gefahren? Hm? Dein Platz ist bei dem da. Weißt du? Abführen. Não, senhor. Eu não sou um herói como eles.